todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: o que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça e a educação. São estas virtudes que devem formar o seu caráter. Frase de Sócrates. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, os estados físicos da matéria. Vocês vão encontrar todo esse conteúdo no livro didático de vocês, a partir da página 141. Habilidade de número 2. Comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Os estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria são determinados pelo distanciamento entre moléculas, conexões moleculares e energia cinética, que movimenta as partículas de uma amostra, que são eles: sólido, líquido e gasoso. Nós temos aqui na representação 3 imagens: sólido, líquido e gasoso. Sólido possui forma e volume constante, líquido possui forma variável, forma do recipiente e volume constante. Estado gasoso possui forma e volume variáveis. Vamos falar agora um pouquinho sobre o estado sólido e suas propriedades. Resistência ou tenacidade. É um sólido resistente. É capaz de suportar mais forças externas sem se romper ou fraturar de um sólido menos resistente. Exemplo, nós temos ferro e outros metais. Dureza: quanto mais duro um sólido, mais difícil é de riscar a sua superfície. Exemplo, nós temos o diamante. Ductibilidade: os sólidos dúcteis podem ser alongados e formar fios. Após deformado, não recupera a forma original quando cessa a força causadora da deformação. Exemplo, nós temos o cobre. Elasticidade: os sólidos elásticos deformam-se, mas recuperam a forma original quando cessa a forma causadora da deformação. Exemplo, nós temos a borracha. Esses estados sólidos temos moléculas bem agrupadas e com pouca movimentação. No entanto, oposto está o estado gasoso e o plasma, nas quais as moléculas têm um espaçamento entre elas e alta energia cinética. Materiais em estado líquido ficam num ambiente externo, mas possuem forma física definida. Apresentam mais energia cinética que um material sólido e um espaçamento entre as moléculas menor que materiais gasosos. A forma de um sólido pode ser alterada quando o material sofre a ação de uma forma mecânica, quebra, arranhão ou amassado, ou quando há alteração da temperatura e pressão. Cada tipo de material tem resistência a esses impactos ou mudanças externas de acordo com a natureza. Exemplo, nós temos de sólido. Como exemplo, podemos citar o ouro, material sólido em temperatura ambiente com um ponto de fusão de 1064,18 graus Celsius e o ponto de ebulição de 2855,85 graus Celsius. Repito, pepita de ouro em minério, estado sólido. Nós temos aí na imagem uma pepita de ouro em um minério no estado sólido. Estado líquido e suas propriedades. Volatilidade de um líquido está associado à facilidade com que ele evapora. Exemplo, nós temos acetona e a gasolina. Volatilidade, um líquido está associado à facilidade com que ele evapora. Nós temos, por exemplo,
a acetona e a gasolina. São líquidos mais voláteis que a água. Viscosidade de um líquido está relacionada à resistência em que ele oferece ao escoamento. Exemplo, nós temos sabonete líquido. No estado líquido, não há forma física definida, mas há volume definido, o que nos impede de comprimir o material de uma forma significativa. Os líquidos têm forças intermoleculares fracas e que permitem manipular e separar parte de sua amostra com facilidade. A força da alteração entre as moléculas impede que elas se movam livremente com um gás. Além disso, a tensão superficial, força de alteração entre as moléculas iguais, que é a que possibilita a formação de gotas. O exemplo mais abundante, acessível que temos do material no estado líquido, em condições normais de temperatura, é a pressão. Também considerado um solvente universal. A água em estado líquido, sendo despejada em um copo, adquirindo ao formato do recipiente. Aderindo ao formato do recipiente, quem, professora? A água. Qual é o solvente universal? A água. Também em estado líquido. Estado gasoso, o material em estado gasoso não tem forma nem volume definido. Possui alta capacidade de expressão em razão da energia cinética elevada. Quando colocado em um recipiente, o gás espalha-se definitivamente e se nessas condições de confinamento o gás for aquecido, acontecerá um aumento na energia cinética e uma elevação na pressão do sistema. Estado gasoso. Vale ainda ressaltar a diferença entre gás e vapor. Apesar de estarem no mesmo estado físico, eles têm naturezas diferentes. O vapor, quando sobe sob a pressão ou diminuindo a temperatura, volta ao seu estado líquido. Os gases, por sua vez, são substâncias que, em condições normais, já estão no estado gasoso e, para se liquefazer, é necessário ter um aumento da pressão e temperatura simultaneamente. Exemplo de estado gasoso, um exemplo de substância gasosa é comumente entre os balões de festa. O gás hélio, qual é o gás presente nos balões de festas? Gás hélio. É um gás nobre monoatômico, molécula de um átomo, sendo encontrado em estado gasoso para as condições normais de temperatura e pressão. A densidade do hélio é menor que o ar atmosférico, o que faz com que os balões flutuem. Fatores que determinam os estados físicos. Os fatores que determinam os estados físicos. O que determina o estado físico da matéria é a organização de suas moléculas, o espaçamento entre eles e a energia cinética, energia de movimentação. Cada elemento possui um ponto de fusão e ebulição que define o ponto crítico, isto é, em que temperatura e pressão o elemento mantém ou altera seu estado físico. Esse ponto crítico varia de acordo com a natureza do material. Além disso, cada elemento temos diferentes formas, o que também influencia no estado físico. Mudança do estado físico. As possíveis mudanças no estado físico ocorrem com a alteração da temperatura e pressão. Veja quais são elas: fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido por meio de aquecimento. Então, no ponto de fusão, professor, o que é que nós vamos encontrar? Passagem do estado sólido para o líquido por meio de aquecimento. Vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso.
Esse processo pode acontecer de 3 formas diferentes: ebulição. A passagem do estado líquido para o gasoso acontece ao se aquecer o sistema uniformemente, como se no caso de uma chaleira em que parte da água evapora de acordo com o aquecimento. Calefação. A calefação é a mudança do estado líquido para o gasoso. Acontece de forma súbita, pois o material sofre uma rápida e significativa mudança de temperatura. Um exemplo é quando gota de água cai sobre uma chapa quente. Vamos falar agora da evaporação. A mudança acontece gradativamente, pois apenas a superfície do contato do líquido com o restante do sistema evapora. Exemplo, secagem de roupas no varal. Condensação ou liquefação, passagem do estado gasoso para o estado líquido por meio de resfriamento. Solidificação ocorre ao se reduzir ainda mais a temperatura, resultando no congelamento, isto é, passagem do estado líquido para o estado sólido. Sublimação é a transcrição do estado líquido ao gasoso sem passar por meio do estado transcrição do estado sólido para o gasoso sem passar por estado líquido. Então, a sublimação é a transcrição do estado líquido ao estado gasoso, o estado sólido ao estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Ou seja, o estado líquido sofre algum processo na sublimação? Não. Ela passa direto do sólido para o gasoso. Esse processo acontece quando a substância possui alto ponto de fusão e alta pressão de vapor. Exemplo, gelo seco e naftalina. Observação. Utiliza-se o mesmo termo ou ressublimação para o processo inverso. Passagem do estado gasoso para o estado sólido. Então, a passagem do estado gasoso para o estado sólido, como recebe o nome? Ressublimação. Nós temos aqui os estados sólido, líquido e gasoso, ressublimação, sublimação. Eles passam do estado gasoso para o líquido, do estado sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, sem a presença do líquido. Recebem o nome de ressublimação ou sublimação. Passagem do estado gasoso para o líquido, nós temos aqui, e líquido para o gasoso, nós temos evaporação e condensação. Nós temos o congelamento e descongelamento, que também é a passagem do sólido para o líquido e líquido para o sólido. Observem o item, meus amores, e apliquem os seus conhecimentos do livro didático, localizado na página 144, exercício de fixação que vai da primeira à quinta questão referente ao assunto proposto.